Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, gente. Começando para você mais um programa Acerto de Contas aqui pela TV Metrópole. E hoje está conosco pessoas muito especiais, os nossos pares. E olha, o nosso convidado especial de hoje é o Wangles Moura. Ele é da empresa Equifax Boa Vista, uma empresa global e atua em 19 países, uma empresa grande, né? E é uma empresa exclusiva, né? Ela tem uma parceria exclusiva com a Associação Comercial do Ceará. E agora eu já quero cumprimentar os meus pares. Tágira, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Áurea, boa noite aos meus pares, a todos que estão em casa. Dizer que, mais uma vez, é um prazer fazer parte dessa bancada, sempre trazendo assuntos importantes, bons debates e iniciativas, né, Valber, que pode fazer a diferença na vida de quem está assistindo. E hoje a pauta é muito interessante, vai direto aí para os empresários, né? Empresários de Caucaia, região metropolitana, que nos assiste, que nos acompanha. E é uma empresa que se associa, assimila como se fosse o Serasa, mais ou menos isso, não é isso? O Wangles vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas é exatamente isso. São serviços parecidos, sendo que a Equifax tem algumas ações diferenciadas que fazem a diferença. Seria uma concorrente da Serasa? Eu digo que sim, seria uma concorrente com vantagem. Eu acho que chegando na hora certa, né? Porque um serviço prestado desse por uma única empresa, ele pode se tornar... Né? Um monopólio, ele pode se tornar bem limitado. Verdade, é verdade. E o monopólio nunca é saudável porque a empresa detentora dos serviços se acomoda. Nunca vai melhorar. É o caso da Enel, né? Verdade. Infelizmente. Está conosco também a Valéria. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Está aqui também para fazer uma interação legal. Também o Edson está aqui conosco. Vamos lá, Mazé, nossa parceira. Olá! Olá! Como é que é? Tava com saudade de você. Nos últimos programas não tinha lhe visto. Mas você viu qual foi o verdadeiro motivo? Qual foi? Não, que foi Olha que lá, houve? a mulher já está de novo com mais um tapa na ajuste. Beleza. Não, um leve ajuste, disfarça, ninguém nem viu. Tá até com um tampãozinho aqui de leve. Eu quero o endereço dessa pessoa que está vai fazendo estar aqui você ela vai rejuvenescer. estar conosco aqui também para falar desse assunto. E vamos lá, Valber, hoje não tem o Barrufo dos Tambores, mas é você que vai trazer aí o nome do nosso convidado dessa noite. Mas você, assim, demorou tanto a voltar que quando voltou esqueceu que você já anunciou o convidado. Você já anunciou o convidado, Áurea. Não, mas você vai falar com maior detalhe. Eu penso o seguinte, que monopólio ele nunca é interessante para ninguém. E quando se fala na era digital, você ter novos métodos, você ter novas transformações, novas formas, isso é interessante, principalmente para o empresário. Como fazer o acompanhamento de sua carteira, como fazer com que sua carteira se torne mais eficiente. Não é isso, Vlad? Então vamos lá, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Valber falou, é isso, a Equifax Boa Vista, ela é uma empresa global de dados, tecnologia e inteligência artificial, que nós chamamos de inteligência analítica, toda essa tecnologia voltada para o mercado o comercial, informações comerciais para quem trabalha com análise de crédito, consultas de CNPJ, de CPF, resgate de débitos antigos e também, que já é um dos diferenciais, o primeiro que eu vou citar, nós trabalhamos com antifraude. Então, nós temos um produto dentro da Equifax, que é a Conduto, e ela trabalha com toda a parte de detecção de fraudes, desde fraudes de identidade, fraudes transacionais, fraudes que todo esse mercado que trabalha
com o consumo virtual, né? A compra pela internet. Então, se você é uma empresa que tem esse tipo de comércio, o e-commerce, nós temos muitas soluções para te ajudar a não cair em fraude, a recuperar melhor o caso você tenha alguma inadimplência nesse mercado, a evitar, a aumentar suas vendas. Então, a Equifax ela pode te ajudar com produto-conduto nesse mercado do e-commerce. Vangles, me responde uma coisa. Como é que um consumidor está aqui no celular, vai comprar alguma coisa e consultar a empresa Equifax para saber se aquele site é duvidoso ou não? Quais são os passos para chegar até vocês e vocês ajudar? Pode falar aí para o público. Pois não. Para você ter acesso aos serviços e produtos da Equifax Boa Vista, você precisa estar associado, quer seja pessoa física, quer seja como pessoa jurídica, à Associação Comercial do Ceará, da qual eu trabalho junto lá com eles, e a Equifax Boa Vista, como a nossa amiga bem falou, é uma parceria exclusiva da Associação Comercial do Ceará. Tem que ser associado para ter essa ajuda? Isso. Uma pessoa comum não pode? A Equifax ela tem que ser associada à Associação Comercial. Precisam estar associadas à Associação Você pode ser como MEI, tá? Como MEI, você pode estar associado, você pode como micro e pequeno empreendedor, tá certo? Pode ser. Entendi. Então a pessoa comum não tem acesso, a não ser que seja associada. Tem, se você for lá na sede da ACC, que fica ali em frente ao passeio público, e aí você pode fazer uma consulta de balcão. Isso, inclusive, o Serasa também disponibiliza esse tipo de consulta. Então, você pode ir na ACC e fazer uma consulta de balcão. Disponibiliza ou disponibilizava? Porque hoje em dia, para você conseguir achar uma agência do Serasa, só se você fizer uma romaria do Padre Cícero de joelho daqui até lá. Fácil acesso. As agências fecharam quase todas. No seu Fecharam tinha um escritório, não sei se ainda tem. Mas O tinha um atendimento do Serasa agora Ainda está tem. quase 100% Digitalizado. Eles Mas tem. Temos Fica que próximo ao verificar. passeio Olha, do temos que Serrolim. verificar. A maior parte das agências do Serasa fecharam e estão em atendimento online. Agora, o que eu Recentemente, uma achei- pessoa minha ligada foi lá e tem, sim, uma loja física do Serasa. Eu tinha Então escritório do escapou Serasa. do uma. Passeio Então escapou Serrolim. uma. Escapou uma, é verdade. Talvez a mais antiga, essa do Serrolim. O que eu achei interessante, nós publicamos em ideiasemfoque.ce.com.br, publicamos uma matéria, um artigo sobre a Equifax Boa Vista, que foi uma Isso. entrevista que eu fiz com o Vangles Moura, exatamente para apresentar esse diferencial da Equifax Boa Vista, né? Que é ter uma aproximação maior, criar um link mais concreto, Áurea, da empresa com o cliente inadimplente. E me chamou a atenção um dado interessante, que essa ação de recuperação de crédito, eles têm conseguido um êxito muito interessante, acima de 50% Isso. de recuperação da relação comercial cliente-empresa, não é isso? Isso. Porque a Equifax Boa Vista, ela atua ajudando você, empresário, microempreendedor, individual, você que tem um negócio, que vende algum produto, algum serviço. A Equifax Boa Vista pode te ajudar em todas as etapas do ciclo do seu negócio. São 5 etapas. Primeira etapa, toda empresa, todo microempreendedor, todo mundo que trabalha vendendo produto, serviço, quer crescer, quer aumentar seu raio de ação, quer vender para mais pessoas, para mais empresas. Então, esse crescimento de mercado, nós fazemos toda uma prospecção de novos clientes para você. A Equifax faz esse levantamento, que a gente chama de uma lista de leads, de novos clientes para você, dentro do seu segmento, dentro da sua área. Você pode, inclusive, personalizar o que é que você quer que a Equifax levante de informações para você. Então, todo mundo quer crescer, todo mundo quer vender mais. Então, nós fazemos uma prospecção de clientes para você. Segundo, uma vez que você aumentou a sua clientela, nós vamos conceder, você, quando eu digo nós, você vai poder conceder crédito para essas pessoas. E nós trabalhamos com o cadastro positivo. Isso é um outro grande diferencial da Equifax Boa Vista, porque o Serasa trabalha com o cadastro negativo, que é o mais comum, quem está negativado, quem sofreu protesto. Ela já identifica os positivos. Isso.
A Serasa também tem o cadastro positivo, só que o nosso cadastro positivo ele é mais detalhado. Então, o que é o cadastro positivo? É o cadastro do bom pagador. O cadastro positivo, o principal diferencial é que você, cliente, você empresa, você microempreendedor, você vai poder ter da pessoa física ou da pessoa jurídica todo um levantamento dos últimos 12 meses do comportamental mercadológico dessa pessoa, o comportamento de consumo dessa pessoa, mês a mês. Então, por exemplo, com as nossas informações, você, antes daquela pessoa, por exemplo, ter o nome sujo, ou a empresa ser negativada ou ser protestada, você vai saber antes que seja negativado, porque você tem um acompanhamento mensal de como está sendo o comportamento daquela empresa ou daquela pessoa. Amigo, eu já presenciei em algumas empresas, já participei de gestões de empresas, em algumas eu já presenciei a tentativa de golpes. Ou seja, eu peguei um CNPJ, comprei um CNPJ, ativei ele do nada, comecei a criar alguns movimentos, a maior parte de saída, e tu me põe um cenário que tu me fala de uma análise dos últimos 12 meses. Conseguiria identificar esse tipo de golpe nesse processo? Conseguimos, porque, como eu coloquei no início, a Equifax Boa Vista ela é líder mundial em informações comerciais. Então, nós temos hoje o maior banco de dados de todos os birôs de crédito do mundo. Estamos entre os dois maiores, a Equifax e a outra é a Experian, no mundo. Então, outro detalhe importante que só a Equifax tem no mundo, só a Equifax. Nós somos o único birô de crédito que trabalha 100% dos seus dados em nuvem. Nenhum outro birô de crédito do mundo tem 100% de seus dados na nuvem. Qual o diferencial? Nós temos mais segurança com isso, os dados do seu cliente, os dados de pessoas físicas e jurídicas estão 100% seguros. A atualização é 20 vezes mais rápida. Daí, eu respondendo essa tua pergunta, você consegue, então, evitar esse tipo de fraude, porque o que acontece geralmente, o que os clientes nos trazem, é que, às vezes, é pesquisado um CNPJ, um CPF, e ou a empresa já não existe mais, ou a empresa agora, esse CNPJ está no nome de outro, e isso pode ser um indicador de fraude. Como a atualização ela é feita 20 vezes mais rápido, todos os dados que nós fornecemos... Se atualiza automaticamente. Isso, e todos os dados que nós fornecemos para você tem a garantia de que é o dado mais recente, mais real daquele momento. Isso te dá segurança. Fresquinho. Isso te dá segurança. Áurea, isso nos traz a mensagem da importância da informação na era que a gente vive. Porque se essa informação ela não tiver em uma base de dados segura, se você não conseguir checar essa informação, e eu entendo que é esse o papel que a inteligência artificial está nesse processo de fazer, de conferir essas informações, de ver de onde vem, se elas são precisas, se não houve alguma movimentação estranha, uma empresa que ficou 10 anos parada e que de repente há 12 meses começou a movimentar para poder cometer fraudes e depois sumir, como aconteceu aqui no Ceará. Fortaleza tem alguns grupos que dão muitos golpes, que compram absurdo de mercadoria, cria um histórico falso. Quando vem entregar mercadoria, teve uma empresa uma vez que veio entregar mercadoria e quando chegou, eles deram uma desculpa para receber a mercadoria em outro endereço. E o motorista caiu. Só que levou a mercadoria para outro endereço e, de repente, quando chegou lá, o dono ficou sabendo, achou estranho, mandou outra pessoa vir. Quando chegou, não existia mais mercadoria. No endereço da empresa não existia mais a empresa e foi um prejuízo de uma compra de R$35 mil, porque não analisou direito os dados. Sim, perfeito. Então, essa análise de dados, Valber, é importantíssimo. E para essa análise de crédito, né, nós temos duas famílias na Equifax Boa Vista. A família do Acerta Positivo, o Acerta Essencial Positivo, o Acerta Mais e o Acerta Completo. O que é isso? São relatórios completíssimos para pessoas físicas,
onde você vai ter, além de o nome da pessoa, CPF, nome da mãe, endereço, onde é que ela trabalha, todas essas consultas normal, nós temos, esse é no Acerta Essencial. No Acerta Mais, nós temos, além disso, nós temos informações de, por exemplo, renda presumida daquela pessoa. Tá? Então, para você que trabalha com pessoa, com seus clientes são pessoas físicas, você vai ter, inclusive, além de todas as informações cadastrais, você vai ter a renda presumida dessa pessoa e também um diferencial nosso, uma sugestão de risco. É 30%, é 60%, é 80%, venda, não venda para essa pessoa, a Equifax ela sugere, porque tamanho é o nível de detalhamento que a gente levanta, que nós fazemos essa sugestão. Então, você pode acreditar nos relatórios da Equifax, porque não só através da inteligência analítica, que avalia e analisa tudo isso, nós também temos profissionais que fazem essa validação. E no Acerta Mais Total, você tem mais detalhes, inclusive o score. O score, se é alto ou se é baixo, quanto é que está o score daquela pessoa. Deixa eu perguntar aqui. Essa questão do score é uma curiosidade, que é tudo muito novo. Então, quer dizer que quanto mais você compra, mais você obtém score, é assim? Ou, além disso, você compra e paga em dias. Também potencializa o seu score? Como é isso? Isso. O mais importante, além da compra, é como você paga os seus compromissos. Se é em dias. Né? Por isso que o cadastro positivo é chamado cadastro do bom pagador. Ou seja, porque você pode comprar... nos relatórios detalham... O que significa, de fato, scores? Fale para o nosso... Score é a pontuação que vai de 1 a 1000 daquele bom que indica o bom pagador. 200, 300 é um mau pagador. De 500, 600 para cima já começa a ser um pagador bom. E o que é um mau pagador na íntegra? O mau pagador é aquele atraso. que atrasa mais do que 30 dia 5, dias. ele paga dia 25, arruma de juro. Sempre com juro, em atraso. É aquele que deixa o seu nome ser negativado, aquele que tem algum protesto. Tá? Então, no caso dos scores, quanto maior o score, mais define que você é um excelente, um bom pagador. E isso te dá mais, enquanto empresário. Você pode analisar isso e dar mais crédito, dar inclusive um juros menor ou maior para aquela pessoa. O Scores, na verdade, ele demonstra o perfil de compromisso e fidelidade do cliente. Do cliente para com a empresa e vice-versa, né? E isso não importa se os valores da compra daquele cliente é muito razoável ou pouca. O importante é pontualidade. Compromisso? Isso, se pontualidade, isso? Sim, pontualidade, Perfeito. a frequência, porque, por exemplo, antigamente, já aconteceu até, deve ter acontecido com algum de vocês, já aconteceu comigo. Por exemplo, esqueci de pagar uma conta de luz. E aí eu peguei e fui negativado por conta dessa conta de luz. Se o meu cliente vai me pesquisar, ou se a empresa vai pesquisar se eu sou ou não um bom pagador pelo Serasa, ele vai só lá, está negativado. Então, por conta disso, meu score vai lá para baixo. Com o cadastro positivo, que a Equifax trabalha, você tem o histórico comportamental do consumo, dos pagamentos, dos últimos 12 meses. Então, aparece lá que eu tenho uma conta, estou negativado em um processo. Mas os outros, eu venho pagando bem, venho pagando em dia. Porque eu tenho um consórcio, eu tenho conta de luz, eu pago a prestação da casa, eu tenho cartão de crédito, eu tenho um cheque especial e está tudo ok. Vangelis, então, na verdade, faz uma avaliação justa, né, do que você é. Não é por um colapso que você deu, né, por um esquecimento qualquer, mas pelo aquilo que ritualmente você vem seguindo de forma mais concreta e mais correta. Perfeito. Exatamente. Talvez eu não devesse nem falar com você esse ponto, mas vamos lá. Eu sinto muitas vezes que o Serasa ele tem uma dificuldade de fazer as atualizações de dados. Verdade. Que às vezes a pessoa está com tudo em dias e o score não tem atualização no tempo real.
Bom, eu acredito, eu não conheço a dinâmica do Serasa, mas eu acredito que, como eles não trabalham em nuvem, como essa atualização deve ter algum tipo de delay aí, que eu não sei explicar o porquê, mas o fato é que, por exemplo, na Equifax Boa Vista, isso não acontece por tudo que eu já falei. Nós temos o maior base de cadastros de CNPJ e CPFs do Brasil. Hoje temos 248 milhões de CNPJs e, 248 milhões de CPFs cadastrados e 59 milhões de CNPJs cadastrados. Essa é a maior base do Brasil, está conosco. E assim, Áurea, a gente está aqui hoje com uma bacharel em Direito e uma advogada. De repente seria interessante saber o que é que elas diriam dessa questão da tratativa com as informações dos clientes. Eu estava escutando você falar e surgiram dúvidas. Pois não. A Equifax, para ter um nível de entendimento mais fácil, a gente usou a comparação com o Serasa. Isso. Mas presta vários tipos de serviço no âmbito financeiro das empresas e realiza também cobranças. É isso? Isso. Porque como é que acontece? A proposta da Equifax Boa Vista, para você empresário, para você empreendedor, é que você utilize o nosso produto e serviço para te ajudar nas melhores decisões do seu negócio, para que você tenha uma vida financeira saudável e positiva. Então, só finalizando o que eu estava falando inicialmente, nós ampliamos os clientes para você, nós buscamos novos clientes para você, nós avaliamos a concessão de crédito da melhor forma possível para que você tenha segurança de gerar crédito para esses clientes, nós monitoramos o cliente, o seu cliente. Você é nosso cliente, mas nós monitoramos o cliente do seu cliente, ou seja, você tem X CPFs cadastrados ou X CNPJs cadastrados, distribuidores, revendas. Se algum desses clientes, seu cliente, negativar ou tiver um processo civil ou tiver algum protesto, nós identificamos e já sinalizamos para você. Então, nós trabalhamos o seu cliente, entende? Então, esse é o monitoramento. Depois disso, nós recuperamos débitos antigos, e aí nós trabalhamos com aviso eletrônico de débito, que é o AED, com cartas. O aviso eletrônico de crédito, é o que o Fábio estava falando, 90% hoje de toda a parte de recuperação de débitos é online, é feito de forma virtual por SMS, por e-mail e por contingência, carta física. Tá? Além do aviso eletrônico de débito, nós trabalhamos com SCPC Comunica, que é o serviço de proteção ao crédito que nós temos, que também comunicamos, ou seja, antes de você negativar o seu cliente, você dá uma oportunidade para ele, mandando essas cartas para que eles possam, esses e-mails ou SMS, para que ele possa resolver com você antes de ser negativado. Tá? Então, a gente trabalha, Valéria, com esses pontos de ajuda para que ele tenha o melhor cobrança, o resgate a diminuição da inadimplência, aumentar as vendas. Amigo, eu percebi, por exemplo, algumas empresas são clientes também, correto? E algumas empresas têm vindo se instalar no Brasil, aqui mesmo, em Fortaleza, no Ceará, que são empresas que têm um potencial imenso, são multinacionais, tem algumas como a Bengoa, que é uma empresa poderosíssima na Espanha, mas que aqui no Brasil deixou um déficit absurdo, numa ordem de milhões. Temos também alguns resorts construídos por empresas internacionais, e essas empresas, elas chegaram com todo o histórico de poder que ela tinha lá de fora, mas aqui elas não conseguiram sustentar. Como é que a análise de vocês pode detectar o risco
para uma empresa de porte multinacional? Por exemplo, nós levantamos dados de bancos, de fintechs, de empresas que trabalham com crédito, com varejo, atacado, distribuidores. Então, nós levantamos os dados, as informações em termos de crédito, de vários nichos. Então, isso te dá uma segurança, porque não é só de um ou dois nichos. Então, aquela empresa, quando ela vem se instalar aqui, ela vai ter que procurar distribuidores, ela vai ter que procurar parceiros, ela vai ter que comprar o terreno, montar construir. toda uma estrutura, né? Então, ela movimenta muito dinheiro, comprando muitos produtos de infraestrutura. Tem que estar preparado para, no mínimo, 10 anos de prejuízo. Então, Sim. ter uma avaliação prévia de clientes, de nichos, de outras empresas concorrentes, de distribuidores, de possíveis parceiros, ter essa orientação prévia é muito válido. Então, como é que a Equifax atua? E é um processo bem complexo, né? Sim, bem complexo. E aí a Equifax ajuda essa empresa, poderá ajudar essa empresa, justamente quando ela chega. Quem tem o melhor preço do cimento, quem tem a melhor mão de obra de construção, quem vende as melhores computadores, máquinas, tudo que ela vai precisar para se instalar. Geral, né? Isso. E aí a Equifax, então, como ela tem os dados mais atualizados, ela vai poder apresentar um estudo financeiro para essa empresa, para que ela possa ter os melhores resultados nessa implantação. Isso gera segurança para quem está chegando e também gera segurança para quem já está aqui, no caso, fornecendo esses produtos ou serviços para essa empresa que está chegando. Então, as duas pontas, através dos serviços e soluções que a Equifax tem, garantem uma maior segurança. Ainda temos dentro desse cenário, nós ainda temos um outro ponto. Vou citar uma empresa, a Bengoa. Ela veio com um potencial incrível, ela fez a transição da rede elétrica no Brasil e com esse potencial muitas empresas olharam, a empresa com sócios, príncipes, com não sei o quê, vamos vender. E saiu vendendo, Algumas empresas colocaram 2, 3, 20, 30 milhões de produtos para a Bengoa, que estava fazendo a transposição. Esqueceram de analisar se ela ia ter condição, se ela ia ter capacidade de pagar todo esse investimento. Ela estava desenvolvendo uma obra pública faz o pagamento por metragem, ou seja, tem um prazo muito grande e esse prazo somente acontece mediante o aceite. Muitos dos trabalhos que ela estava fazendo não teve o aceite. Isso causou a queda dela e, consequentemente, de muitos outros empresários. Vocês têm um acompanhamento desse perfil de cliente que sinalize ao teu cliente que aquele cliente que antes era muito bom, ele entrou numa linha vermelha? Com certeza, Valber, com certeza. Porque, como eu falei também no início, nós somos uma empresa global, atuamos em 19 países, temos 15 mil colaboradores no mundo todo. Em 2023, nós faturamos 5,3 bilhões no mundo de faturamento. Então, a empresa é de Atlanta, nos Estados Unidos, fundada em 1899, então uma empresa centenária. Então, como nós atuamos em 19 países, praticamente todo o planeta, nós temos como sim levantar, por exemplo, as informações, está vindo uma empresa do Japão para cá e eu quero informações dela. Aí você vai dizer qual é o tipo de informação e nós Franklin, nós entregamos. vamos num rápido intervalo, a gente volta já já. Fica aí com a gente. Eu que lá, sei que lá.